bem-vindos ao podcast, o podcast da Coast Carpentry. Hoje eu estou aqui com a Priscila. A Priscila trabalha num monte de coisa. A Priscila trabalha com arranjo de flores, a Priscila trabalha com arranjo de balões para festas e a Priscila também trabalha com seguro de vida. E aí a gente vai falar um pouco sobre tudo isso e sobre a trajetória dela desde que chegou aqui aos Estados Unidos. Priscila, obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, um prazer. E vamos começar então. Eu sei que é difícil o início, mas a gente tem que estar à vontade aqui. Sim. E eu tenho certeza de que vai rolar um bate-papo bem bacana. Eu sei que você veio para cá na sua adolescência, né? Sim. E você veio com seus pais? Sim, não é eu isso? tinha 15 anos, meus pais e minhas 2 irmãs. Eu sou a mais velha de 3 meninas. E eu queria abordar hoje uma questão que a gente não costuma falar muito e que eu acho muito interessante de falar, porque quando pessoas casadas vêm para cá com filhos, eles não entendem que a adaptação não é só dos adultos, que as crianças também sofrem adaptações. E eu fico imaginando o quanto isso deve ser difícil para elas, quando elas precisam enfrentar um mundo novo, um país novo, nova cultura. Deixaram lá no Brasil todos os amigos, os parentes, principalmente os avós, que geralmente ficam para trás, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso. Como foi essa sua adaptação aqui? Você fez high school aqui, né? Sim. Fala pra gente um pouco disso, dessa sua transição. Então, quando o meu pai e minha mãe decidiram vir para cá com as 3 filhas, então para mim foi assim, que eu sempre era os Estados Unidos, né? Então eu via meus primos vir para cá para passear, então eu sempre sonhava em vir aos Estados Unidos, né? Então eu nunca pensei o que eu ia deixar lá, porque eu estava muito feliz em vir para os Estados Unidos pela oportunidade, para mim poder estudar. Mas quando eu cheguei aqui, daí a realidade é outra coisa, né? Então, comecei para ir para a escola, e na escola você pegar ali a língua, né? Primeira coisa foi muito difícil para mim. Com 15 anos, eu sei que a gente aprende fácil quando é mais novo, né? 3, 4, 6 meses aprende o inglês. Mas para mim foi muito difícil, assim, você pegar a prova, não saber o que tá escrito e pegar o dicionário, que naquela época, né, não tinha o translation, né, não tinha nada, o telefone. Então, para mim foi bem difícil isso. E também os primos era só por carta, foi muito difícil, minhas amigas, né, porque os seus 15 anos é aquela fase que você tá, assim, de mocidade, de teenager years, né, então foi muito difícil para mim começar a ter novas amizades aqui, deixar as amizades da igreja, que a gente tinha muita amizade, os primos, como você falou, os avós. Então, foi muito difícil, principalmente que não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Da gente poder fazer um FaceTime, né? Com os avós, com os primos, com os tios. Então, era só por carta e por fotos. Então, mas estamos aqui. Assim, quando você veio para cá, você veio vivendo esse sonho de Estados Unidos, né? Você se lembra como foi o seu primeiro dia aqui? Lembro, foi muito difícil. Não, o primeiro dia que nós chegamos, nós chegamos na Flórida, né? Daí depois nós pegamos um avião e viemos para Boston. Então eu tinha meus primos que moravam na Flórida, nós ficamos lá alguns dias. Mas o primeiro dia que eu cheguei aqui é o que todos os imigrantes passam, né? Tipo, você quer saber mesmo? Quero, claro que quero. Muita gente, hoje eu vejo que chega já com uma estrutura, já tem uma família, já tem um amigo, já chega ali com casa alugada, com as coisas, com carro, né? E quando nós chegamos aqui, eu cheguei na casa de uma prima e ela nos recebeu, aqui só que era lá em Boston. Daí, meu pai já estava aqui, porque nós chegamos aqui em maio de 99
E meu pai já tinha chegado aqui em janeiro de 99. E quando nós chegamos aqui, ele tinha um apartamento que não tinha nada no apartamento. Então, nossas primeiras semanas foi dormir no chão. Homem não se liga muito nisso, né? A gente sabe. Não, mas é porque tava esperando minha mãe e Uhum. tudo. Então, tipo assim, não tinha mesa, a gente dormia, sentava tudo no chão para comer ali. Uhum. Mas para nós foi assim, eu acho que foi Deus mesmo que não deixou a gente desesperado, nada. Então, a gente sabia que isso ia melhorar. Morar num sótão, né? Uma fase de Então, foi uma adaptação. fase pra gente, tipo assim, que a gente ia saber que ia melhorar, tinha tantas outras oportunidades, então a gente não sofreu tanto. Olhando hoje, a gente fala, uau, o que nós passamos, né? Pra estar aqui hoje, né? Vai fazer 27 anos isso. Então, uma superação. Mas na hora que tava tudo acontecendo lá, por ser criança, eu acho que hoje eu vejo como foi difícil, mas a gente só estava vivendo, né? Aquela experiência. No momento, assim, você, com essa idade, você talvez não tenha tido tanta noção do que estava acontecendo, né? Só viveu aquele momento, Sim. né? E logo que você chegou, você já se matriculou numa escola? Sim, nós chegamos em maio de 99, daí em setembro de 99 eu comecei a estudar na high school. E ali tinha comunidade brasileira, tinha as meninas da mesma idade, então a gente se apegou bastante, que tudo que a gente estava passando junto também, né? Longe ok. Você se identificou hoje com nós somos outras até amigas até brasileiras. hoje. Nós somos amigas até hoje. Foi na Barnstable? Foi na Barnstable High School. E como que foi esse primeiro dia de escola? Porque eu imagino que deve ser aterrorizante. Você chegar numa escola onde professores não falam sua língua, os colegas não falam sua língua, você não tem noção do que está acontecendo, porque é diferente de uma criança que chega aqui com 5, 6 anos e que vai começar a alfabetização dela já no inglês. Isso aconteceu com a minha irmã, porque eu tinha 15, a outra minha irmã tinha 12 e a mais novinha 5. Então, igual você falou, ela chegou já alfabetizando, foi a primeira escola dela, né? Mas é assustador, foi assim, fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, todo mundo falando ali uma língua que você não entende, você não sabe para onde você vai. Mas naquela época tinha umas professoras que davam muita ajuda, né? Tipo assim, te ajudava você para aquela sala, então elas ajudavam muito, ficava do seu lado. E eu acho que isso ainda acontece com os Hoje imigrantes. parece que tem os tutores, né? Eu acho que são brasileiros, não são os tutores? Nessa época era americano, e eles falavam inglês com nós e a gente tinha que entender. Eu não gosto nem de imaginar como deve ser isso. E demorou para começar a pegar o inglês, começar a entender o que os professores queriam de você? Demorou isso? É igual eu falo assim que eu falo até hoje para quem quer aprender inglês, eu falo assim que eu me sentia como uma criança que primeiro você tem que escutar para depois você falar. Então você tem que treinar bastante seu ouvido, e o gesto, né? Então demorou uns 4, 5 meses ali, né? Mas igual eu falei, para mim fazer prova, como que você lê uma coisa, você tem que traduzir e você tem que saber ao mesmo tempo, aprender. Então, foi muito difícil. E aí usava o dicionário mesmo? Dicionário. Era o dicionário do seu Você é lado. uma pessoa bem tranquila, né? Então, acho que não teve muito terror, assim, na sua vida, não, né? Graças a Deus, assim, que às vezes eu nem sabia o que eu estava estudando, mas eu decorava. Então, e eu trabalhava, era assim, eu estudava, olha só, eu cheguei com 15 anos aqui, né, em maio, eu trabalhei aquele verão todo em um hotel, pediram ajuda, minha mãe começou a trabalhar em um hotel, né, de arrumar os quartos e tal, de housekeeping, e essa manager falou assim, sua filha tem 15 anos, ela não quer vir trabalhar aqui? Então, eu comecei a trabalhar no hotel no verão, na lavanderia, então era o dia inteiro, era das 8 da manhã às 11 da noite, né, ganhando 6,25 a hora. Nossa! 6. Misericórdia. 27, 6,25. Então, eu fazia 80 horas na semana. Eles não pagavam overtime. Então, eu ganhava $300 na semana. Eu lembro, imagina uma menina de 15 anos ganhar $300, né? Naquela época o dólar era 2 por 1. Né? Então, eu ganhava R$600, né? Eu pensava isso, né? E daí eu trabalhei o verão todo, comecei a escola.
Então eu ia para a escola das 8 às 2 e pouco, 3 horas. O ônibus parava no hotel que eu trabalhava, 3h20, e eu começava a trabalhar 3h30 até às 11 horas da noite. Então, depois de uma vida dessa de trabalho, nenhum desafio na escola Não. é tão grande, E né? eu dobrava toalha, eu dobrava lençol e eu tinha minhas páginas na frente, no wall, assim, na parede, Uhum. para mim decorar. Então, enquanto eu trabalhava, eu Você estudava. estudava. Eu E estudava. você já tinha tido alguma aula de inglês no Brasil? Algum Não, contato com inglês? Não. não. Foi tudo do zero aqui. Começamos do zero. Em quanto É. tempo você conseguiu começar a se comunicar, pelo menos? Porque falar inglês leva um tempo, né? Mas Acho que comunicar. 3, 4 meses, assim, na escola, né. Ai, que bom. Mas o que eu acho que, o que até hoje isso acontece, os brasileiros têm a comunidade brasileira, ou tanto como todos os imigrantes, né. Uhum. Então eu ficava muito com as meninas, né, com a comunidade brasileira, sentava no lanche com os brasileiros, na aula tinha uma brasileira, então a gente sempre isso eu acho que, eu fiquei um pouco para trás, assim, na hora do medo de falar inglês. Isso é comum, a gente, às vezes trabalha em locais que tem brasileiros, aí você Uhum. não se esforça por inglês, né? Não. Mas de qualquer forma, é um momento que você precisa ter ali de acolhimento também, né, para não Foi. se sentir tão de Sim, fora, sim. Aham. né. Que todas nós, tipo, começamos o primeiro ano, muita gente tinha chegado naquele ano como eu, né, então Uhum, mas eu acho que, assim, eu por ser mais tímida, então eu não ia até o professor, sabe, então, uhum. para falar, mas aí depois começou. Mas foi uma boa experiência Sim, estudar aqui, fazer a high school aqui? sim, Você já tinha é. começado o ensino médio no Brasil? Eu comecei a oitava série no Brasil. Daí, como meus pais começa no Brasil em fevereiro, né, daí como a Uhum, gente veio em maio, daí eu parei a oitava série e comecei aqui a 9, 10, 11, 12, né, os 4 anos daqui. uhum. Eu fico pensando às vezes, eu vejo assim, ó, que os pais chegam aqui e colocam logo a criança na escola e vão cuidar da sua jornada dupla de Isso é trabalho, difícil. né, É. e deixa a criança lá. E não imagino o que a criança está passando lá no ambiente escolar. E sem falar que aqui é praticamente, eu acho que o dobro de tempo de aula do Sim, Brasil. No Brasil, geralmente entra lá 7h30, 8h, meio-dia chega tá 11h30, saindo, né. meio-dia. Aham. Aqui entra às 7h, sai quase 3h, não é? 3 da tarde. É das 8. Eu tenho minhas crianças, né, então tipo assim, das 9 às 3, das 8 às 3, né. Dependendo Aham, da aham, série, sim, modifica isso, né. aham, os Então dá em horários. média aí 7, 8 horas, é o Sim. dobro do E Brasil. foi muito difícil também, você falando isso, que eu já tinha 15 anos, né, mas a minha irmã tinha 12 e a outra de 5. Então, é muito difícil para os pais, como que você vai ajudar seu filho a fazer a tarefa, o Assim, homework? Então, eu lembro a dificuldade da minha mãe para ajudar a minha irmãzinha a fazer as tarefinhas, porque minha mãe não entendia português, inglês, né? Então, a gente sempre teve que ajudar ela, ou as professoras mesmo na escola ajudavam ela. eu não sei, eu não me imagino numa situação dessa nunca, não É. deve ter sido E é muito fácil difícil esse também, desafio. o horário dos pais trabalhando, 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 e os filhos na escola, chega, tem que fazer tarefa, homework, e talvez os pais trabalhem 2 empregos, chegam em casa à noite, e daí Geralmente as é. crianças ficam por conta, né. Uhum. E você se formou aqui na high school e É, depois fez sim, uma faculdade. faculdade, É. em que área? Eu sou medical assistant, né, vai fazer 15 anos que eu trabalho numa clínica médica. Uhum, Eu fiz todos os requisitos para fazer enfermagem. Daí, quando eu apliquei para a faculdade, eles falaram assim que eles não me aprovaram para entrar, porque eu não tinha feito CNA, eu não tinha experiência na área. uhum. Daí eles falaram assim: "Ah, então você vai ter uma experiência que daí você aplica de novo, a gente aceita você", que é muito concorrido aqui, principalmente aqui no Cape Cod, né, ali na faculdade, para você entrar no nursing programa deles. Então Não é para então todos. então se o curso de CNA é um pré-requisito para Não enfermagem? é, mas muita gente é uma experiência. Ah, É ok. uma experiência. E eu não tinha eu fiz a carta, porque assim, você faz todos os pré-requisitos, daí você tinha que fazer uma carta, porque você queria entrar no programa. E eu falei tudo que eu queria e tal, mas eu não tinha nenhuma experiência na área. Daí, quando eles falaram que eu não podia fazer o curso de nursing, eu falei assim, eu vou fazer medical assistant, que
Menos que a enfermeira que trabalha em clínica, que ajuda os médicos, leva o paciente no quarto, faz a pressão, tira sangue, faz o EKG, faz autorização para fazer medicamento, para fazer um CAT scan. Então, a gente faz um monte de Hum. coisa. Daí eu falei assim, então eu vou aplicar para esse programa, que daí depois eu tenho experiência e volto a fazer o nursing, né? Uhum. Daí eu fiz só 2 semestres de medical assistant. E daí o que eu fiz? Daí, onde eu trabalho hoje, já faz 15 anos, ligou para a faculdade para falar assim: você tem alguma pessoa que você pode indicar com nota boa, que tem um perfil para trabalhar numa clínica? Daí eles me indicaram. A Que faculdade legal, me que indicou. legal, Aham. E daí eu fui contratada. Já vai fazer 15 anos em março que eu trabalho nessa clínica médica. que legal. E É. aí você nunca mais pensou Não em voltei. voltar? Não, porque daí eu tive minha terceira filha, tive meu quarto filho, e daí a vida toma outros, né, outros Aham. caminhos, e a maternidade, Porque você se casou casa. cedo também, Sim, né? eu cheguei aqui, casei 2 também. anos depois então, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio de América já. 1 mês que eu cheguei aqui, Hum. conheci o Douglas na igreja. Aham. Daí se conhecemos, 1 mês depois, começamos a namorar. Então essa fase de faculdade já era casada já. Com filho. Com filho, É com a porque primeira filha. com as duas. Com as 2 Com as já? duas já. É bem difícil, né? Foi. Então daí né, eu casei, eu ia fazer 17 anos quando eu casei. Daí terminei a high school casada, eu estava no 2º ano da escola. Meu Deus. Daí eu terminei os 2 anos da escola, meu junior e senior year. Daí, né, eu já estava casada, daí demorei 5 anos e tive a Emily, né, minha primeira filha. Uhum. Daí depois veio a Natalie, veio a Hailey e o Matthew. Eu falo que é um desafio muito maior a gente estudar depois que tem os filhos, porque você tem que cuidar de tudo, da Uhum, casa, sim. da criação deles, ajudar eles na tarefa de Uhum. escola e ainda fazer o Ainda seu, estudar, né? eu trabalhava durante o dia e, né, sendo dona de casa, cuidando de criança e trabalhando, e ainda à noite eu ia para a escola. Eu me formei em direito quando eu iniciei direito quando os meninos ainda eram pequenos. O Yuri tinha, acho que uns 7 anos, Uhum. o Iago quase 10, mais ou menos por aí. E aí, quando eu comecei, eu colocava eles na escola de manhã e eu estudava também de manhã, porque Uhum. quando eu chegava da faculdade, eles estavam chegando também, Mesmo horário. tudo tentando conciliar para poder Uhum. Não não deixar ficar, não eles, né? deixar eles, né, não fazer falta para eles. Aí quando já estavam maiores, eu já estava quase formando, eu passei a ir para a noite. Mas não é fácil Não é fazer faculdade fácil. depois que tem os filhos, não. Não, porque não é além os filhos, é a casa, é o marido, é a sua vida, né? Ainda É. mais o estudo. E quando você é aprovada para você entrar no nursing program, então, igual minha amiga entrou, tem várias amigas que entraram, é uma dedicação que você não pode sair viajar, você não pode ter, você não tem vida, são assim, né, alguns anos ali. Então, eu falei, Deus sabe de tudo porque eu não voltei. Uhum. Mas hoje, com os filhos já crescidos, que já estão crescidos, né, você voltaria? Tentaria? Não, porque eu acho que eu me encontrei em outra coisa hoje, Uhum, né, porque, assim, você vai ficando mais velho, você vai vendo você quer ter mais flexibilidade, não quer uhum, ficar preso mais, né, igual eu tô ali na clínica, já faz, né, vai fazer 15 anos, mas eu já diminui meus dias, eu já faço meus horários, então é mais fácil para mim, não é uma coisa que eu tenho que trabalhar 5 dias na semana, das 8 às 5, sabe, uhum, então hoje eu já mais velhas, eu vejo outras oportunidades que eu posso ter mais flexibilidade de horário. uhum. E aí, nas horas vagas, você trabalha com a parte de festas e flores, né? De balões e flores, né? Isso sempre eu Como que gostei, surgiu isso? sempre, desde o meu chá de bebê da minha menina vai fazer 20 anos, né. Meu chá de bebê, nós que fizemos o arco de balão e tudo. Esse eu falo que é minha terapia, é meu hobby, sabe. Então, é uma coisa que eu acho que tá dentro de mim. A minha mãe,
Eu acho que ela sempre gostou de artes, assim. Minha mãe Uhum. é de crochê. Eu, com 8 anos de idade, eu fazia ponto cruz, Uhum. né? Então, naquela época não tinha telefone. Então, você fazia ponto cruz, fazia crochê, fazia É, não tinha tricô, telefone, não tinha, a né, a internet, né? Não internet, tinha aí a gente internet. aham. Então, a gente fazia pintura de tela. Então, eu sempre gostei muito de artes, assim. Eu gosto. E eu lembro que eu era pequena, eu gostava de passar na frente de uma floricultura, sempre gostava de ver as flores na floricultura ainda lá no Brasil, né, que lá a gente anda de a pé sozinha, né. Com Uhum. 9, 10 anos de idade eu já andava sozinha, então eu sempre gostava. Então, hoje eu lembro eu passando na floricultura Chanel, onde eu moro, né, morava, eu lembro das flores. E eu sempre gostei de festa, muito, sempre. Só que eu nunca trabalhei como uma profissão, porque as crianças pequenas e te exige muito final de semana. Então, imagina sábado e domingo, você ter que ficar fazendo festa, sexta, Uhum. sábado, domingo, aquela preparação. Então, eu nunca mexi com festa por causa disso, por causa das crianças. Uhum. Mas durante a pandemia eu comecei a fazer. O primeiro balão foi para um balão, dentro de um balão, para o meu filhinho dar para minha vizinha, que era aniversário da filhinha dela, eles eram amiguinhos. E eu fui postando no meu Instagram. Então é só local, daí eu sou muito curiosa, eu gosto dessas coisas. Daí eu comecei a colocar arranjo de artificial dentro de balão, daí eu comecei a fazer flores naturais, né, Uhum. e buquês, né. Agora até comecei a fazer buquê de noiva, Ó, que é uma já tá ampliando. responsabilidade. Mas festa, assim, eu nunca não faço festa, assim, às vezes eles falam: "Ah, você pode fazer um arco de balão", eu faço, alugo as peças que pede e tal, né. Uhum. Mas é onde eu me encontro ali, quando, foi no Valentine's Day, eu tinha 4 ou 5 encomendas só, que é muito, Uhum. mas, daí começaram a me ligar de última hora, 2 dias antes. Acabou que eu comecei a ter que falar não, que eu já tinha 24. Olha. En encomenda. Então eu trabalhei na quinta-feira o dia todo, passei a madrugada trabalhando, porque quando eu faço, assim, que eu amo, que eu faço assim, você faz com amor, com carinho, como fosse para você, Sim. né. Então eu passei, e no outro dia eu fui fazendo, meu marido começou a entregar para mim, a minha filha não foi para escola, começou a me ajudar também para mim poder entregar todas as encomendas. E, tipo assim, quando você ama, que faz, que você gosta, que você faz, eu passei a madrugada, fiquei mais de 30 horas sem dormir. Nossa. Então, e você não fica cansada, né, porque é Aham. uma coisa que te Porque é envolve. gratificante, é. Eu gosto, eu falo que é minha terapia. E É. você nunca quis fazer disso, então, um business, né, mas você faria adiante ou não? Então, vai fazer 5 anos que eu tô, né, desde da pandemia, Trabalha né, já faz sim, 5 mas assim, anos. dentro da sua Dentro da casa, minha casa, por nada encomenda, formalizado ainda não. ainda. É. Pretende? Não sei. É. Mas hoje você está em outra área, né? Sim. Então fala um pouco dela para nós. Então, porque, igual isso, eu falo que é minha terapia, que é uma coisa que eu gosto, que é minha paixão. Eu gosto, assim, né, amo o que eu faço. Igual quando eu tô fazendo arranjo de flor, não penso mais nada. É um foco ali que nem música eu não ligo, nada, né. Então, e a clínica é uma coisa que eu gosto de lidar com paciente. Acho que é porque eu tenho isso em mim, que eu gosto, como que eu De posso te falar? ajudar? É de ajudar as pessoas. E tipo, igual quando eu pego uma encomenda, eu falo: "Se eu falar não, aquela pessoa não vai receber o que eu faço". Ah, Entende, assim? envolve mais que um negócio, é sentimento, É um sentimento, igual na aham. clínica, né, tem os velhos lá que faz 15 anos que eu trabalho, então eles tinham os 80 anos, hoje tem 95. Então é aquele carinho, eu tenho isso, eu acho que o cuidado, eu Aham. acho que é o cuidado é a palavra certa, eu gosto de cuidar. E, quando eu tinha uns 34 anos, né, quando eu tinha uns 34 anos, eu fiz um seguro de Foi vida. ontem. Foi. Eu fiz um seguro de vida para Hum. mim e para o meu esposo, que eu falei: "Imagina se alguma coisa acontece com nós", né, nós temos 4 criança, né. "Imagina se acontece alguma coisa com você, como que eu vou pagar o mortgage", né. Então, eu acho que eu passei dos 30, veio aquele choque, falar assim: "Se acontecer alguma coisa, o que que vai acontecer?", né, com as Uhum, crianças, né, os uhum. 4 filhos, né. E eu fiz um seguro de vida, para mim e para o meu esposo. E, ano passado eu estava tudo bem, passei mal, fui para o hospital,
No outro dia, e voltei para casa. No outro dia, eu tive o diagnóstico que eu estava com infecção no meu sangue. Que eu estava tendo sepsis, né? Falência nos meus órgãos. Santo Deus. Então, e eu estava morrendo sem saber. Eu já estava, o médico falou que se eu não tivesse ido para o hospital, eu tinha morrido. Que meus órgãos já estavam parando. Então, foi um choque muito grande, assim. E quais são os sintomas, Sintomas que me assim? deu. Então, umas 2 semanas antes, isso foi em setembro, no Labor Day Weekend, né? E umas 2 semanas antes de acontecer isso, eu falava pro meu marido assim: eu tô com muita dor no corpo, eu não sou eu, alguma coisa tá acontecendo comigo, mas essa correria de trabalho, de filho, de Uhum. casa, eu achava que era canseira, né? Uma fadiga, Uma então. fadiga, Uhum. E no domingo à noite, eu falei assim pro meu marido, eu comecei a ter calafrio. Eu falei assim pra ele, acho que eu vou tomar um banho, ver se para esse calafrio. Fechei a porta, que ainda tava calor, né, no verão. E eu não consegui ficar de pé. E eu fiquei meio assim, trêmula. Daí ele foi e me pegou e levou pra cama. E isso eu não parava de tremer. Tremia, tremia, tremia. Ele deitou em cima de mim pra me ajudar a parar de tremer. E falava assim, eu vou te levar para o hospital, vou chamar a ambulância. Daí eu falava, não, acho que eu tô com COVID, sabe? Porque teve os Uhum. sintomas do COVID de você ter calafrio, né? Sim, sim. E eu fiz o teste lá, deu negativo. Eu falei, talvez, eu sou muito teimosa, né? Trabalho na área e não. Uhum. E falei assim, eu acho que não é, eu acho que é COVID mesmo, acho que eu tô positivo, eu acho que eu tô com COVID, mas não deu positivo. Eu fiquei uns 20 minutos tremendo, que eu segurava a minha mão assim e não parava de tremer, doía todos os meus músculos, de tanto que eu tremia forte mesmo. Era E uma febre? não, era Só o só calafrio? calafrio, era muito calafrio. Daí, ele colocou até água quente, ele pegou, não sei o que que ele fez lá no desespero, e as crianças não estavam em casa. Ele colocou água quente para me ajudar a parar de calafrio, porque era um calafrio de frio, era um Uhum. calafrio. E colocou debaixo das cobertas, foi aquele desespero. Daí no outro dia, eu não falei nada para as crianças, porque no outro dia minha filha mais velha era a segunda semana dela na faculdade. E ela tinha vindo para o final de semana. E na segunda a gente ia levar ela para a faculdade de volta. Uhum. E eu fui 1 hora de carro, levei ela para a faculdade. Na volta, eu falei: você me deixa no hospital que eu não tô bem. Daí meu marido me deixou no hospital e eles falaram: você tá com infecção no seu rim. Mas você pode ir para casa, eu vou te dar medicamento, você pode ir embora, você tá tudo bem. Daí no outro dia eu fui trabalhar, eu tava com muita dor no corpo, eu falava assim, nossa, não tô aguentando de dor no corpo. Assim, era uma dor assim que eu tava pesado no meu corpo. Recebi daí meu marido ligou e falou assim, você atendeu o telefone? Eu falei, não, tô trabalhando. Ele falou assim, o hospital tá te ligando. E me ligou também. Daí quando eu retornei a ligação, falou, vem urgente pro hospital. Mas daí não falou o que que era. Vem urgente Porque pro você tinha hospital. feito exames que ainda não tinha resultado. Eles falam o blood culture, né? Fiz a cultura do meu sangue, que demora 7 dias de 7 a 10 dias para aparecer se você tem Hum. alguma bactéria. Uhum. Mas o meu sangue estava com tanta bactéria inflamado, com infecção, que daí já deu de um dia para o outro. Mas o pior caminho que você tem é de você sair da sua casa ao hospital sem saber o que que vai O acontecer no que que vai hospital, o que acontecer? está acontecendo com você. Uhum. Eu falei, será que eu tô com leucemia? Será que eu tô com câncer? Você pensa muitas coisas. E meus filhos, né? A primeira coisa, você pensa Uhum. nos seus E você filhos. já tinha feito seguro? Com 34 anos eu tinha feito seguro. Uhum. Mas daí eu cheguei lá, eles falaram assim, olha, você tá com infecção no sangue, você tá já parando, os seus músculos já estão parando. Por isso eu tava com muita dor no corpo, que eram meus músculos, né? Daí depois ia pro Meu rim, ia pra Deus. tudo, ia parando tudo. Você vai ficar internada. Daí eu fiquei 5 dias internada tomando antibiótico. E o antibiótico não matava a bactéria, daí trocava de antibiótico, daí eles faziam mais exames para ver se já estava diminuindo a infecção. Eu estava com bactéria no Que sangue. susto. Foi muito susto, porque quando você tá lá, você tá vivendo um momento, mas aí depois que fala passou, eu fiquei mais de 3 meses sem conseguir dormir, de De medo medo. de dormir e não acordar. Ai, meu Deus. E eu chorava, toda vez que eu ia dormir, chorava. E eu fiquei com muita dor no corpo tipo assim, uns 3 meses ainda, porque eu acho que até o corpo voltar
né? Parecia que alguém tava, tipo assim, me beliscando, ou, nossa, queimava meu corpo todo. Né? Eu ia no médico e falava, não é nada, não é nada, mas era o efeito, né? Uhum. Depois que aconteceu. Tipo assim, uma sequela daquilo Foi ali uma tudo, sequela. né? É. E isso foi tratável depois Foi, com não, foi tudo, antibióticos? graças a Deus, mas daí, graças a Deus, passou os 3 meses, né? Não tive mais nada. Só que daí eu fui ver que o meu seguro, na hora que você fala, nossa, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho seguro, mas você não pensa que você vai deixar herança para os seus filhos, para o seu marido, mas você pensa assim que você vai deixar. Meu marido ficou quantas semanas sem trabalhar para cuidar de mim, para cuidar da casa, dos filhos, Uhum, né, que ficou. Mas o meu seguro eu fui ver que ele era só se eu morresse, uhum. né? Que muitos desses falam assim: É, se você morrer, né, sua família vai receber um seguro. a grande maioria dos seguros são assim, São né? assim, eu É o tinha benefício pós-morte, pós-morte, né? que daí você não aproveita nada, Uhum, né? é só para quem fica. Só para quem fica. E eu tenho uma amiga minha que eu conheço já vai fazer uns 10 anos, e ela começou a trabalhar numa seguradora. E ela falou assim: Pri, vamos trabalhar comigo? Não, já tem muita coisa, né, no meu prato, né, igual os americanos falam, né, my plate is full. E eu falei: não, não quero mais nada, não quero mais nada. E ela insistiu comigo, veio em julho daquele ano, fez minha inscrição para trabalhar, e eu não estudei. Falei: não, eu fiz para agradar ela. Eu Uhum, fiz a inscrição para agradar ela. E eu não, nada. Daí, quando aconteceu isso comigo, eu falei assim, o que aconteceu comigo foi uma lição de vida para mim, que eu acho que foi um sinal de Deus para mim poder ajudar outras pessoas a não passar o que eu passei de medo, né? Porque esse seguro daí que aconteceu, isso aconteceu comigo em outubro, em setembro. Eu falei assim para minha amiga Márcia, eu falei: "Olha, eu vou estudar. Eu vou estudar, vou passar, vou tirar minha licença que eu quero ajudar outras pessoas." Não só com o seguro que aconteceu comigo, mas se não tivesse, se eu tivesse ficado em coma, o seguro, o que ela me apresentou, ele ia pagar eu em coma, em vida, uhum, e também tem aposentadoria junto, né? Eu falo que o seguro que a gente trabalha é 3 em 1. Se você morre cedo, se você fica doente e se você fica velho, né? Para você uhum. poder se aposentar. Daí eu estudei em dezembro, que foi a pior época, que é Thanksgiving, é Natal, Ano Novo, e eu não tinha tempo de estudar. Então, quando eu levava minha filha, buscava ela na faculdade na sexta-feira, eu ia estudando, pegava o fone de ouvido assim, ficava estudando, na ida e na volta. E daí veio Natal, veio Ano Novo. Então, daí eu estudava no carro, porque quando eu estava em casa, você tem tanta coisa para fazer, ou Uhum. só quando as crianças iam dormir, eu estudava. Daí, em janeiro, eu fiz a prova e passei. Daí eu falei assim: agora o que aconteceu comigo? Eu quero levar, né, essa. Eu falo assim que não é um trabalho, é um propósito, sabe? Para mim, levar esse propósito para apresentar para outras pessoas, né? Porque não é só se você morre, tem um dinheiro ali, mas se você fica Uhum. doente, se você tem uma doença crítica, uma doença crônica, uma doença terminal, se você tem Alzheimer's, que Uhum. acontece muito, ele cobre tudo em vida. É, é o que eu sempre vi, às vezes, no grupo de WhatsApp anunciando, temos seguro de vida para vender com benefício em vida. Eu É falava: isso "Gente, o mesmo. que é isso, né?" Uhum. Porque a gente só conhece o benefício É, pós-morte, né. sim. Então explica um pouco para a gente como que é feito esse seguro, qual que é o nome da empresa? Eu posso trabalhar com qualquer empresa de seguro, né, de Uhum, vida, mas eu trabalho com a National Life. Ela já uhum. está há mais de 178 anos no mercado, National Life. Ela teve clientes no Titanic. Uau! E naquela época era só o seguro de vida, né? Então agora, eu acho que o mundo vai mudando, daí eles começaram a mudar também. Era só aquele convencional, que é Aham, sim, pós-morte. após E aí morte. Aham. trouxeram esse benefício em Há vida. poucos anos atrás tem esse, né? Uhum. Que é o seguro de vida com benefícios em vida. Então, eu gosto muito, assim, porque eu falo, se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás, né? Porque eu quero levar isso para as meninas, né? Para os moços, para as moças, né? Para a juventude. Não Uhum. deixar aos seus 50, 60 anos pensar nisso, né? Uhum.
Mas o seguro de vida com benefício em vida cobre doença crítica, uma doença terminal, se você tem um acidente e você fica inválido, até 50 meses eles pagam para você 2% por mês. Se você não consegue tomar banho sozinho, comer sozinho, sabe? Se você prova que você não pode fazer 2 coisas de 6 coisas, que é comer sozinho, tomar banho sozinho, andar sozinho, eles te aprovam e você pode pagar daí a sua despesa por mês, né? Que é muito importante. É um aluguel, é um mortgage, é prestação de carro. Independente do que você precisa pagar, eles te dão um dinheiro. Você que vai gastar o dinheiro daquele mês. Você não precisa provar nada. Você provando que você. Eu já tive, olha só, dói no meu coração que essa semana uma agente também falou a mesma coisa no nosso grupo, que ofereceu para o pastor da igreja dela o seguro de vida, com benefício em vida. Ele, eu vou para o Brasil e quando eu voltar, a gente conversa. E ele voltou e não marcou reunião e foi diagnosticado com câncer. E daí ela colocou no grupo lá, falou assim, olha, eu tô tão chateada, tô me sentindo culpada que eu não persisti com ele, né? E agora a esposa dele vai ter que ficar trabalhando enquanto ele faz tratamento. Porque o seguro não cobre depois que já é diagnosticado? Não, tem que fazer antes. Ah. Você é aprovada. Então, todos os clientes que é aprovado, para mim, eu faço a maior festa, assim, meus parabéns, né? Porque você passou, porque eles têm acesso a tudo, né? Os seus médicos, medicamento, hospital, tudo eles têm acesso. Então, você tem que Os estar... prontuários, eles Tudo. investigam tudo antes de aprovar no seguro. Tudo, eles sabem de tudo, os seus medicamentos, você não pode esconder nada. Se você é fumante, tudo eles sabem. Então, a gente faz aplicação, né, com as respostas dos clientes. Daí, mas se o cliente não falar o que realmente tem, eles sabem de tudo. Daí você é negado, né? Então, é difícil daí, se você já tem algum problema. Então, eu falo assim, essas pessoas que... os jovens, né? Que não tem problema nenhum, faz e paga, e é tudo personalizado. Então, não é um valor estipulado, né? Por que que é interessante pensar num seguro assim aqui nesse país, né? Porque nós não temos benefícios trabalhistas igual no Brasil, Verdade. né? Então, auxílio-doença, Se você né? sai do trabalho, Se você sai do trabalho, você simplesmente não recebe mais e está descoberto de tudo, né? E essa empresa faz para quem também, muito importante, quem não tem documento, né? Você só precisa do IT number, passaporte. E carteira de motorista. Mas ele também tem não só essa questão da cobertura para uma emergência, mas ele também cobre, igual os outros seguros convencionais, o pós-morte, Sim, né? sim. Então, se você falece num acidente, os beneficiários que vão ficar com... Você coloca os beneficiários que você quer, a porcentagem, eles ficam com o dinheiro. E se você tem uma doença terminal, uma doença crítica, um câncer, que você não vai morrer, mas é um câncer para você se tratar, você não pode trabalhar, você também vai receber o dinheiro. E se você tem um acidente, né, igual eu te falei, você pode receber por mês esse dinheiro. E também se você viver muito, dependendo se você tem esse plano, você vai tirar como sua aposentadoria privada. Né? Então, isso que é muito bom também. Então, ele também se torna uma aposentadoria, entendi. Porque a gente fala assim, como que você constrói riqueza aqui nos Estados Unidos? É o dinheiro, né, que você tem que trabalhar, é o tempo e os juros compostos. Então, quanto mais cedo você começar a aplicar o dinheiro, né, mais vai render os juros compostos, né, que é a 8ª maravilha do mundo, né, que é o juros sobre juros. Que o Albert Einstein que fala, né, que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Então, quem sabe paga e quem não sabe... Não, quem não sabe paga e quem sabe recebe, porque quem não sabe é os juros dos cartões de crédito, né? Então, e tudo é personalizado, então não tem essa desculpa, eu não posso, é caro. Não, tudo depende do que você pode, a sua idade, então vale a pena, pelo menos, fazer ali a ilustração. Eu vou fazer o meu. Mas é uma segurança. Hoje, meu marido temos, minhas filhas, elas entenderam sobre... É um investimento, tá? Eu falo assim que
principalmente para os jovens, é um investimento. Em vez de deixar o dinheiro parado na poupança, esse dinheiro ele rende de 8 a 12, 11%. Então, e não tem muita gente que eu converso, mas eu já tenho aplicado na bolsa, eu faço isso, mas na bolsa, se a bolsa cai, você perde dinheiro. Uhum. E esse aqui, se a bolsa cai, ele tem o piso zero, então você não perde nada. Então você não perde dinheiro. Você não ganha, mas não perde. E tem muita gente que tem o 401k, que é quando você trabalha numa empresa, o patrão paga uma porcentagem por semana e você paga outra porcentagem. O patrão paga 6% do seu salário e você pagaria 4%, 6% e tira toda semana do seu cheque. Uhum. Para quando você fazer 66 anos, você recebe aquele dinheiro, o 401k, que é um plano de aposentadoria. Uhum. Só que ele não tem seguro de vida junto, né? Com benefício em vida. Entendi. E também não importa que você já tenha um plano de aposentadoria, Não, você né? pode Você ter pode esse. ter esse também. É esse mesmo, eu falo para os meus clientes que esse é o completo. É o 401k, mas com seguro de vida, Com com seguro de benefício em vida. vida. E ainda rende mais que o 401k. Interessante. Esse tipo de empresa atua no Brasil? Não essa, mas eu já tenho um cliente que tem a Prudential no Brasil. Prudential. Eu não Uma me lembro de ouvir seguradora. falar de nada Prudential. assim. Aham. E eu fico muito feliz, assim, igual eu falei, eu fiz para minhas meninas, né? Elas pagam delas e elas viram. Eu falo assim, que você pode começar para o seu filho, quando eles estiverem já trabalhando, já criar essa responsabilidade, que é uma cultura, né? Eu falo que isso é Elas cultura. entenderam a necessidade, de repente, de acordo com o que te aconteceu, né? Tipo assim, também para se preparar para aposentadoria também, né? Uhum. Porque você trabalha, você investe, mas esse é um investimento seguro, é um investimento que você faz, principalmente para jovens, né? E para crianças, os pais começam ali com $50 por mês, 75, $100. É isso que eu ia te perguntar. Existe um valor mínimo? Não. Você vê, às vezes você vê na propaganda no Instagram, no Facebook, assim, tenha uma cobertura de 1 milhão e paga $30. Tudo depende da sua idade. Ok. Essas pessoas de 20 anos, assim. Então, mas você pode falar, eu quero uma cobertura de 500 mil, daí a gente vai fazer tudo Tá vendo conforme aí, você pode produção? pagar. É tudo personalizado. Tem pessoas que falam assim, mas eu não posso, é muito caro. Às vezes eu faço assim, 150 por semana, que dá nem $40, não, por mês. Não dá nem $40 por semana, então eu falo, você compra as minhas meninas, né? Eu falo, vocês param de gastar no Starbucks, que é 6, 7, Vai pagar o 8 seguro de dólares. vida. Vocês maneira aí no Starbucks, que vocês sabem quanto vocês gastam por semana de Starbucks? Aham. Dá tipo assim, 30, $40 por semana, vezes 4, já dá quase $200 por mês. Mas eu ainda não consegui entender, a gente já teve conversando sobre isso, né? Tá. Vamos que eu faça um seguro desse e daqui a alguns anos eu fico doente e preciso usar aí 2, 3 vezes ao longo do meu, do meu plano ali de seguro. Isso é descontado do final daquele valor que vai para a aposentadoria ou que vai para os meus herdeiros se eu morrer? Tudo você vai, tipo assim, vamos supor que você tem um câncer que não é terminal. Não, né? Minha cliente, não você. E ela tem um seguro ali de 300, 400 mil dólares. Ela vai entrar em acordo com a seguradora se ela quer tirar tudo, né? Geralmente eles tiram 80%. Ok. Tira tudo. Mas se você tá inválido, você tira 2%, vai descontando daí da sua aposentadoria ali. Ele desconta também. A gente faz esse que é seguro de vida com benefícios em vida com aposentadoria, que é acumulação. Mas tem outras pessoas, eu já tenho cliente que fala assim, olha, eu quero ir pro Brasil, eu não quero deixar dinheiro aqui, então eu quero pagar um seguro barato, como fosse um seguro de carro. Porque eu falo, a gente paga seguro de carro, a gente paga seguro de telefone. Tantas coisas, às vezes, quando você vai comprar um eletrodoméstico, fala se você quer seguro. Aqui tudo tem seguro. E né? você não paga para você mesmo, né? Então, eu tenho uns clientes que falam assim, olha, eu quero ir pro Brasil, mas eu preciso ter um seguro enquanto eu tô aqui. Daí eu falei assim, mas
a gente faz as contas, quanto que você quer? Eu quero um seguro de $300 mil. Daí depende da idade. Esse casal que eu fiz, a esposa paga 30 e ele paga 60. Então, não sai $90 por mês. Cada um tem seu seguro de $300 mil. Uhum. Né? A gente vê muito aqui desculpa, a gente vê muito aqui na comunidade brasileira essa questão de, de, de pensar muito no que vai levar para o Brasil, no que vai mandar para o Brasil, e não se cuida aqui. E não é raro acontecer casos de pessoas se acidentarem, de pessoas morrerem, e aí a comunidade ter que ajudar. se movimentar para ajudar, né? Hoje em dia a gente tem o GoFund, Uhum. que aparece nas nossas páginas, todo mundo compartilha, você dá ali $20, $30, 50, 100, tudo depende, né? Uhum. Mas ficou mais fácil. E se não tivesse isso, como que faz? Porque quando eu cheguei aqui, há muitos anos, não tinha. Então, se alguém morresse, tinha que fazer uma vaquinha, tudo para levar para o Brasil o corpo, ou para ajudar porque tá no hospital, a esposa não pode trabalhar, né? Então, tipo assim, tudo tem isso. Então, eu acho que depois do GoFund, as coisas ficaram mais... eu acho que eles pensam, se acontecer alguma coisa, alguém vai fazer para mim. Para mim, por mim, Por mim. Então, eu acho que não é vergonhoso, né? Não, mas É necessidade, mas se você sabe que você pode, né, prevenir isso, né? Por prevenir que isso não? com um seguro desse tipo, então talvez você acha que é uma falta de informação da comunidade ou você acha que é uma falta de aceitação? Eu acho que é cultura, porque aqui os americanos, quando você ganha nenê, no hospital mesmo já tem os panfletos falando se você quer fazer seguro de vida, $1 por dia. Não sabia disso. Tem, no hospital tem propaganda. Então, acho que é $30 por mês, né? Então, acho que é um pouco de cultura, conhecimento, e as pessoas acham que é para rico. Ah, eu não posso, é caro. Ah, é rico e tal. Mas a gente faz o funil financeiro também. Fala, mas você tá indo no gym? Quanto que você paga para ir no gym? $80 por mês. Mas você tá indo? Não. Quanto tempo você não tá indo? Então, esse dinheiro podia estar indo pro seu seguro. Quantos anos você paga que você não vai no gym? Então, você paga Netflix, você paga tantas coisas que você não assiste. Se você tirar ali $20 daqui e 30 dali, já dá $50, $100 no mês que você está jogando dinheiro fora. E você não está investindo em você, né? Então é isso que eu queria levar para a comunidade, que tipo assim, não é falar assim, não, tô indo embora pro Brasil, porque tem um seguro que eu vendo também, que é o term, que é de 30 anos. Ele não tem acumulação, mas ele é igual um seguro de carro. Então, assim, por 30 anos. Se daqui 10 anos você quer parar de pagar, você para de pagar. Né? Mas você tá coberto. Mas não recebe você não recebe nada. Ele é mais barato, a cobertura é maior, você não recebe nada, mas é melhor do que você não ter nada. Né? É $30, $40 por mês ali. Eu falo que é o valor de uma pizza. Então, assim, você tem esses dois seguros. É o term, que é esse, e o outro é o? É o Index Universal Life, que é com a aposentadoria junto. Esse segundo, se a pessoa fizer aqui e for para o Brasil, continuar pagando, ela recebe lá? Depende, porque você tem que ter prova médica, né? Só se morrer. Se morrer não tem problema, mas se você fica doente, porque esse term, ele cobre todas o que o outro cobre. É igualzinho, só não tem acumulação de dinheiro. Então, se você vai para o Brasil e você falece, é claro que daí eles vão pagar para a família recebe dinheiro lá. E você também pode colocar os beneficiários do Brasil, que eles recebem seu cheque lá, não precisa estar aqui, porque tem muita gente que não tem família aqui. Né? Então, você pode pôr sua mãe, seu pai lá do Brasil, não tem problema nenhum. E se você está no Brasil e você tem um diagnóstico, daí o negócio meio que complica. Se você tem um câncer, né? Porque existe muita fraude. Então, eles pedem que as pessoas voltem para cá para ser consultado aqui para poder receber daí o seguro. Tem isso também. Ok. Mas se você está de férias no Brasil, ou você mora lá e você vem a falecer, daí o beneficiário... Não resolveria mandar lá o dos médicos do Brasil para cá? Já aconteceu que já foi aprovado, mas é trabalhoso, mas pode acontecer.
Então, não é Não impossível é de... impossível. Basta comprovar o seu Sim, estado de saúde. sim. Você tem que Uhum. comprovar se está doente, alguma doença, alguma enfermidade. De qualquer forma, é uma coisa a se pensar, todo mundo tem que pensar nessa possibilidade, porque saúde aqui é muito caro, Sim, né? sim. E a gente nunca sabe o que pode acontecer, É. né? Tá certo que em qualquer lugar do mundo a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas aqui é pior, porque a gente trabalha muito, né? Tem jornadas muito maiores de trabalho do que no Sim, Brasil. sim. E adoecer pode, um acidente de trabalho, nas condições que a gente trabalha aqui, pode acontecer a qualquer hora, Eu né? tenho muita gente que fala: meu marido já tem Works Compensation, né? Que é um seguro quando você tem empresa, que você paga para você, para seus funcionários. Mas ele esgota também, né? Ele tem um valor quando você faz Works Compensation. Uhum. Então, eu falo, além do Works Compensation, esse também é muito válido, né? Porque ali falam assim: se sua esposa, seu esposo falece, fica 3, 4 anos para a sua casa voltar ao normal, né? O seu income e tudo, né? Então, já teve pessoas aqui que eu conheci que o esposo faleceu, foi embora pro Brasil, né? Porque não tem condição de ficar mais aqui. Então, Uhum. tanta coisa acontece inesperada, né? Que você não Uhum. imagina, né? Uhum. Então, não que a gente quer que aconteça isso, mas todos nós estamos sujeitos. Sujeitos a isso, né? Mas o melhor que eu gosto é de falar: não, você está coberto, você tem seguro de vida, você tem um benefício em vida, mas quando você tiver 66 anos, esse dinheiro que você está colocando por mês, ele pode multiplicar. Para minhas filhas, eles vão dar 25 a 30 vezes mais o valor que eles estão pagando hoje por mês. Porque eles são mais novos, né? Uhum. Então, minha filha mesmo, $150, $200 no mês, vai dar quase 4, 5 mil dólares por mês no De futuro. De aposentadoria aposentadoria. aos Aham. 66 6. Aham. anos. Eu tenho uma criança, né, que eu fiz de $75 por mês, vai dar 3, 4 mil dólares também de aposentadoria, no mínimo, né? Uhum. Então, esse pai falou assim: vai ser a melhor coisa que eu vou fazer pro meu filho. A melhor coisa porque a aposentadoria, quem aposenta aqui é muito pouquinho, $1.200 por mês. que não. Dependendo, porque aqui fala, se você 66 anos é 1.200, se você trabalha mais 5 anos já sobra para 1.500. Uhum. E como que você sobrevive? Então é necessário Como uma no Brasil, aposentadoria né, privada. aposentadoria, né? Como que você Uhum. sobrevive com aposentadoria se você tem o mortgage para pagar, aluguel para pagar, se a sua Uhum. casa não é paga? Uhum. E hoje eu vejo muita gente assim. Por isso você vai no Stop and Shop, vai nos mercados, você vê os velhinhos trabalhando. Porque eles não conseguem viver da aposentadoria, né? Eu Uhum. pensava que quando eu via os velhinhos trabalhando era porque não queria ficar sozinha em casa. É uma É necessidade. necessidade. É, tem duas visões disso. Tem gente que fala assim, coitados dos velhinhos, mas por outro lado eu penso assim, que bom que eles têm um mercado Sim, de trabalho aberto para eles. sim. Porque no Brasil, com 50 anos de idade, você já tem Uau. dificuldade de estar no mercado de trabalho. Uhum, Ninguém quer. Uma loja de roupa feminina, por exemplo, que as jovens lindas, uhum, maravilhosas, não querem lá uma senhorinha, uhum, né? Então, assim, tudo é mais difícil. uhum. E a aposentadoria também é muito baixa. Eu acho, se não me engano, hoje é coisa de 1.300 Sim, e uns quebradinhos, sim. né? Uhum. Ninguém sobrevive lá com Não, isso também. Mas só de você não ter um mercado de trabalho aberto para você, sim, né, é muito mais complicado. é, Aqui, pelo menos, eles tem. têm, né? Trabalha no mercado, né? A gente, igual eu falava assim, sai de casa, se interte e tudo, mas aí na É, hora que você fala assim, mas por quê? mas é uma É necessidade, né? necessidade. Poderia ter uma Aham, condições, né, aham, ter condições melhores se, sim, né, se tivesse optado por algo aham. assim, né? Até esses dias apareceu no meu Instagram um senhorzinho que estava trabalhando, daí veio umas pessoas mais famosas, começou a conversar com ele, daí ele falou que a esposa tinha falecido e ele tá trabalhando porque ele não tinha como pagar o aluguel só com a aposentadoria. Daí eles fizeram um GoFund para ele e ele ganhou um cheque, acho que de $100.000, uma coisa assim, que daí comoveu a comunidade, tudo com a história dele, que Uhum. ele já estava com 85 anos trabalhando, Trabalhando ainda. trabalhando para pagar aluguel, É, não é né. fácil, Então eu falei: né? "Uau", né, tipo assim, que sirva de lição, né, porque É.
depois que você passa, eu acho que dos 40, você fala assim, pô, né? Tudo é mais difícil. Não, e você começa a pensar, nossa, eu tenho. Porque quando você tá vivendo ali seus 20, 30 anos, você tá casando, você tem filhos, né? Então, você tá estudando, você tem sua profissão, mas depois eu acho que você passa dos 40, você fala assim, poxa, passa tão rápido a vida, que daqui 20 anos, 26 anos, eu tô me aposentando, né? Então, o que É. que eu vou fazer quando eu me aposentar, né? E no meu trabalho ali, eu trabalhei com uma nurse practitioner, que ela é abaixo do médico. E ela falava assim: ah, agora que eu vou me aposentar, eu vou ficar milionária. E eu não entendia isso, gente, porque eu não tinha dos meus pais, por isso muito importante que eu acho que eu tô fazendo, é que você pode levar um conhecimento, né? E eu Uhum. não tive isso dos meus pais quando chegou aqui, né? Então, eu falava, mas ela fica milionária, né? Como assim, Como né? assim? Com a Daí, aposentadoria do valor que é aqui? hoje eu vejo ela andando de barco e vai viajar nos países. Agora eu sei, porque uma vez ela falou que desde os meus 20 anos eu invisto. Eu tenho investimento. Então, Ah. quando ela tivesse 66 anos, ela ia poder tirar o dinheiro, é o que eu ofereço hoje para os meus clientes, para poder só viajar no mundo. E aí, É o ao que ela invés de ir faz lá hoje. trabalhar no Stop and Shop, no caixa, Sim, vai viajar. vai viajar. Então, é um conhecimento que eu acho que vale a pena, sabe? Um Um planejamento de vida, planejamento de né? É vida. muito importante, com E minha certeza. menina de 12 anos, ela falou: mãe, ainda bem que você aprendeu isso para nós. Né? Então, acho que vai passando de mãe, de cultura, né? Dos pais, de Uhum, geração, né? uhum. E, bem, então, para a gente encerrar, gostaria de falar mais alguma coisa disso, dessa parte? Não, porque é o que eu te falei, é um propósito que depois que eu fiquei doente eu vi a importância mesmo, né? Porque, como eu te falei, tem histórias aí que acontece que a pessoa nem sabe o que tá pagando e é só se morrer, Uhum, né? Igual, mais uma vez, eu falar que tem tantas coisas que acontecem. Uma menina também estava com câncer de mama e pagando, e depois foi ver que era só se morresse. E graças a Deus ela não morreu. uhum, Tem tantos exemplos aí que acontece e a gente não sabe a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer e tem que estar preparado, né? com E o certeza. que aconteceu comigo, eu falei assim, não, um propósito, eu quero levar esse conhecimento para jovens, para todos, né? Que não é nunca tarde demais para começar. O que aconteceu com você te despertou para isso, né, Despertou Priscila? isso, porque não que se eu tivesse morrido, meu marido ia ficar com dinheiro, minhas crianças e tudo, Uhum, mas e se eu tivesse ficado em coma? uhum, Mas eu falo assim, para esses jovens, assim, planejar o futuro, né? Não é só viver o hoje ali, né? Então, uhum, igual as minhas meninas falam, gasta com café, gasta com Starbucks, gasta na TJ Maxx, na Marshalls, passa ali, compra uma coisinha, mas guarda aquele dinheirinho para você, né? Em vez de uhum. deixar na poupança que não rende nada, né? Deixa Investe ali, nisso. investe esse dinheiro que você tá coberto, né? Então, você Uhum, tá se planejando para o seu futuro e também se acontecer alguma coisa com você, você não vai ficar desesperada aí, né? uhum. Priscila, e você trabalha sozinha ou tem uma agência? Tem outras pessoas envolvidas? Como que é? Então, eu tenho uma agência, então, as pessoas que querem ter a mesma oportunidade para trabalhar como eu, a gente faz o treinamento, só que tem que ter 18 anos e tem que ter o work permit com Hum, social. Daí você vai ter todo o treinamento que você pode levar esse conhecimento também a outras pessoas, né? Então, é uma oportunidade de trabalho que você pode começar. Você tem que estudar 40 uhum, horas, tem que fazer o teste do estado, como eu tenho. E você pode trabalhar em qualquer estado americano, você só precisa uma vez que você tira a licença, depois você só aplica para outros estados. Então, são 50 estados, né? 51 estados você pode trabalhar. E você só precisa daí aplicar para a licença daquele estado para você poder trabalhar com os clientes. uhum. Então, eu tento. E você pode começar part-time, né? Como eu comecei, agora já é meu full-time, né? Então, o meu trabalho principal é esse hoje. E a mesma oportunidade que me apresentaram, eu quero apresentar para outras pessoas também. Então está aí uma oportunidade de uma profissão para seguir É carreira, né? carreira. É agente financeiro que a gente fala, né? Agente financeiro. É um life planner também. E é um mercado que está crescendo muito, porque quem trabalhava antigamente, você pode até lembrar hoje que eram as pessoas velhas, né? Uhum, Falar, aquele é agente financeiro, ele vende seguro. Então,
o pessoal já tem uma mente assim, fala, aquela pessoa velha e tal, mas hoje não. A partir de 18 anos, eles já estão indo embora. Então, essa Uhum. nova geração é o mercado que mais cresce nos Estados Unidos, é o financeiro. Uhum. Então, você pode começar como part-time, pode ter seu escritório e você vai poder montar sua agência também. É oportunidade para todo mundo. Então, tá aí essa oportunidade. E a gente estava aqui conversando agora há pouco com alguém da produção, né, Gustavo? Ele E tem que ele, contar os testemunhos. e ele veio contar um testemunho aqui para nós de um. Como é que é, Gustavo? Quem quer vir aqui, Gustavo, contar? Um amigo dele O fazia. o amigo dele que sofreu um acidente. Como é que é, Gustavo? E estava em horário de trabalho no Uber, só que ele estava sem passageiro, só com o aplicativo ligado. Ok, então ele estava trabalhando de Uber com o aplicativo ligado, mas estava no momento do acidente sem um passageiro. O Uber não cobre Sem o passageiro? sem passageiro, só com o aplicativo ligado, mas ele tinha um seguro de vida que foi o que cobriu ele. É porque o seguro de carro não cobriu ele porque ele estava com o Uber ligado. Com o aplicativo. Ele estava sem passageiro. Ok, e aí a sorte dele é que ele tinha um seguro de desse vida. para cobrir os custos de tudo, né? Ele ficou quanto tempo? 7 meses, você falou? 7 meses sem trabalho. Nossa. É, E ele é novinho, então ele deve estar pagando pouco, né, no seguro, mas olha só, com 20 anos de idade já tinha essa mentalidade, né, que alguma coisa podia acontecer com ele. Então, uhum. é, Quer contar as duas? Agora eu vou pressionar agora. Conta. É só não dar nomes. é só não dar nome. Não, porque quando a gente começa a trabalhar nisso, a gente não quer forçar ninguém, mas às vezes as pessoas acham que não vai acontecer com elas, sabe? Tipo assim, fala, não, eu não tô querendo vender. Não, porque Uhum. isso não é uma venda, é para você. É Eu tô uma... querendo te conscientizar das, Sim, né, eu falo do que assim, pode acontecer. igual eu falei, quando os clientes, eu falo assim, meus parabéns, você foi aprovado, boa iniciativa, meus parabéns pela sua iniciativa, porque você não tá fazendo favor para mim, você tá Uhum. fazendo, é para você, para sua família, não é nenhum Uhum. favor para mim. Então, já aconteceu já 2 vezes, 3 vezes, mas as 2 que aconteceu que eu ofereci e a pessoa falava assim: "Olha, tal pessoa ofereceu para mim". Eu falei: "Não tem problema, faça, não importa se é comigo, se é com outra pessoa, mas faça, né, Uhum. o seguro, o planejamento". E ela falou assim: "Ah, é que eu tô indo para o Brasil, quando eu voltar para o Brasil eu faço". Então, a pessoa foi para o Brasil e voltou e não se encontrou com essa outra pessoa. E o marido dela foi diagnosticado com câncer, tem 40 e poucos anos, né. Então hoje ela tá trabalhando, tá ajudando ele e tudo, ele não pode trabalhar, tá fazendo quimioterapia, radiação e tudo, né. Então ela não fez comigo, não fez com outra pessoa, E ela está aqui. está aqui. E aí ele deixa de trabalhar, falta o dinheiro dele ali no mês e ela Ela tá trabalhando impossibilitada muitas vezes de trabalhar porque tem que cuidar dele. dele, passa as horas, né, madrugada no hospital, e eu vejo os stories dela, eu sempre mando mensagem para ela, e até eu falei assim: Você fez o seguro?" Ela falou: "Não". E depois disso, Porque a agente financeira, ela não podia quando eu podia, e daí quando eu podia, ela não podia, quando ela podia, eu não podia, fica nessa, né. e depois de E ter o daí diagnóstico aí não não pode fazer adianta mais. mais. E a outra também, eu ofereci e ela porque eu queria, assim, eu ofereci tudo para os meus amigos mais próximo, tudo, né, Uhum, família, amigo. E ela falou assim: "Ah, meu marido já tem works compensation", né. Daí ele caiu da escada e quebrou os pés, né. uhum, E tá também sem andar. Então, assim, e eu vejo, né, que, fizeram, né, workers compensation, o que que acontece? Ele tem um limite, se você faz aí de 300.000, de 200.000, $100.000, né, tudo depende do valor, uma hora vai acabar, né. Então, é aluguel, é prestação de casa, né, mortgage, é filhos, a vida continua, né. uhum. E ele está impossibilitado até hoje, né, então se tivesse o seguro, além do Works Compensation, ele podia receber por mês até 50 meses o valor como o amigo dele, né. Uhum.
recebe o valor. Então, a gente não está livre de nada. Esses dias também aqui no Cape, né? Tantas coisas têm acontecido aqui em volta da gente, com gente nova, né? Que a Sim. gente fica assustado, né? Esses dias a minha amiga falou assim: ah, minha amiga, você conhece? Ela tá com câncer de mama, então sua vida para. Uhum. E você não quer pensar no dinheiro quando você tá, né, na E doença ali. envolve a família toda, né? É a família toda. É uma coisa que você não precisa você se preocupar, né? Você Uhum. só se preocupa ali com a sua saúde, com o seu tratamento, né? Nessas horas, né? Mas é o que eu falo, e se não tivesse acontecido nada disso com o amigo dele, né, como foi um exemplo, é uma segurança para o seu futuro, porque você pode pegar esse empréstimo também, né? É o seu banco. Você fala assim: Uhum. ah, eu preciso de US$ 10.000 ali. E o dinheiro está acumulado, você pega, você usa, depois você pode pagar também. Então Uhum. é como uma poupança, você é seu próprio banco. Então, É o seu próprio banco, sem precisar de análise de crédito para pegar aquele valor, sim, dois, né? três Já dias já está tá. na sua conta, sabe? É só poupança. Em vez de você deixar. Ah, meu Deus do céu, de contar outra. Lá na Flórida isso aconteceu. A mãe guardava o dinheiro no colchão. Muita gente faz isso até hoje que você não imagina, mas acontece. Guarda no colchão, guarda escondido na casa. E a casa pegou fogo, Nossa, tá? nem imagino. E a mãe estava no Brasil. Quando voltou, aquele desespero do colchão, cadê o colchão? Queimou. Tinha mais de 40 mil Lá se dólares foi o dinheiro da da família, família guardado no que colchão. poderia estar Aplicado. aplicado, rendendo. Então não guarde o dinheiro no colchão na casa. Aconteceu também, até aqui, né? Fogo. Acontece nas casas, né? Que a gente não Sim, imagina que casa de tem. madeira, fácil de propagar fogo, né? Uhum. Mas em vez de deixar o dinheiro, como eu falei, tipo, até quem faz o seguro de vida com benefício em vida, que casou agora, você coloca seu marido como beneficiário ou sua esposa como beneficiário, até para você levar para a imigração é um ponto a mais também, que você é casado, que você tem esse vínculo, porque como você vai colocar o nome de um estranho Uhum. no seguro de É vida? é uma prova a mais de que o casamento é de boa fé. Sim, aham, Uhum. que é um vínculo, né? Que como você colocar uma Uhum. pessoa estranha ali, né? No seu Então é um seguro. vínculo. E também os filhos também pode colocar como beneficiário. Então eu falo assim que é para todo mundo, né? Então é tudo Uhum. personalizado, é uma segurança. Não, eu queria que todo mundo entendesse a importância, né? E não deixasse para depois. Aquilo que você quis para você, você quer passar para todo mundo, né? Sim, é muito importante. Isso é vida, eu falo assim, que é um amor ao próximo. Se você é pai, se você é mãe, é o amor aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, é você Uhum. fazer um seguro que, se acontecer alguma Não, coisa, tá não é seguro. questão do dinheiro, né? Do Não, que vai deixar não. depois, né? Mas é uma questão de segurança em vida mesmo, Sim, né? sim. Galera, vamos pensar nisso então. Pessoal, então, quem quiser saber mais sobre o seguro com benefício em vida, nós vamos deixar o contato da Priscila e pensem bem na importância de um seguro que possa te resguardar aqui nesse país enquanto você vive aqui, porque para quem é casado, para quem tem filhos, para quem tem esposa, você sai de manhã para trabalhar, principalmente quem trabalha na construção, e não sabe se vai voltar. Tudo bem, ninguém sabe, Uhum. verdade. Mas em alguns tipos de profissão, a gente corre um risco maior. E correndo um risco maior, é bom você saber que você está resguardado por isso. Um acidente, infelizmente, às vezes pode ocorrer uma morte com um acidente de trabalho ou no caminho de um trabalho. Pensem bem em que condições você vai deixar a sua família. E pensem bem também que você pode ficar meses numa cama de hospital Uhum. e sua família, além de ser resguardada, você também vai estar sendo ajudado com tratamento, Com as com os custos contas, de com os custos. tratamento. O hospital aqui é caríssimo, né? Sim, Então, não é um luxo, é não uma é. Sim. necessidade. Uhum. Então, pensem bem,
Você quer deixar o seu número de telefone? Sim, é 774-208-8137. É isso aí, então, na dúvida, querendo conhecer mais, entre em contato com a Priscila, nós vamos deixar o Instagram e o número de telefone dela na legenda, e eu tenho certeza que ela vai ter muito prazer em te ajudar, em te atender. Não é cobrado uma consulta por isso, né, Não, Priscila? é Ela free vai até consultation. você, esclarece todas as dúvidas e tenho certeza que todo mundo vai estar fazendo um bom negócio, Sim. tá bom? Uhum. Então, obrigada por mais um dia, por mais um episódio. Obrigada pela sua participação aqui, Priscila. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada. Thank you.